Gil, é assim Aham, mesmo, sai com voz, chega, sai. Eu estou com um probleminha, eu estou entrando com o link mesmo da faculdade. Só que o tá, meu chat não está funcionando. Aí tudo eu bem. gosto de interagir, não sei como fazer. Só vou dar Assim, desse jeito. coraçãozinho Falando, e tá? Ó, bater adoro, palminha, tá? adoro quando fala. Boa noite. Boa noite, querido. Seja bem-vinda. Obrigado aí pela. Sei que está no esse horário, né? Eu tento fazer um pouco mais tarde, mas é complicado. Eu, por exemplo, hoje me atrasei. Estava na escola num conselho, gente, que demorou acho que quase 6 horas, um conselho de 3 turmas de terceira série do ensino médio, né? Outra realidade, assim, alguns de vocês já estão trabalhando, mas alguns que vão trabalhar ainda, né? Nós estamos com alunos aqui, provavelmente, né, de pedagogia, história, letras, e seremos ou somos professores, né? Então, gente, conselho realmente não é fácil. Mas deu tudo certo e vamos seguir. Então, ó, a Bárbara é de Jataí, Goiás, né? Tá pedagogia. Palmital de Minas, a Daniela, Minas também, pedagogia. A Aline. Belo Horizonte. Aline, depois conta pra gente qual é o teu curso. Maria Ângela, Rio de Janeiro, Pedagogia. Aline, Pedagogia, beleza, obrigado. A Kelly também. Agora tem Kelly com dois Y, com dois L's e Kelly com um L só, eu reparei, hein? Que eu comecei a corrigir o fórum e vi que tem Kelly com dois L's e Kelly com um L Aquele só. lá funciona aqui. Fica aí o meu? Mas Oi? Acho que alguém abriu o microfone. O que mais aqui? Tá, beleza. Se quiserem falar sem problema, podem falar. E assim, gente, eu adoro quando você abre a câmera. Eu sou super traumatizado com o período da pandemia. Não sei qual foi a experiência de vocês, mas eu dei aula na pandemia direto, né? Cara, me dava uma depressão profunda ficar olhando só para as imagens, assim, né? Só pro. E aluno de ensino médio Fundo 2 nem bota foto, né? Ele bota uma imagem qualquer, nada a ver, e aí você olhava só para aquelas telinhas, dava um desespero, às vezes eu pedia, eu, sabe, assim, me humilhava, pô, abre aí, por favor, tô pedindo. Aí dois ou três abriam, então, enfim, sou traumatizado. Mas, na faculdade, eu super entendo que a gente, nesse horário, aqui, os bastidores aqui também, assim, eu cheguei correndo da escola, a minha filha tinha feito comida aqui. Aliás, estou deixando registrado aqui um agradecimento público para ela. Fez pão, cara, olha, arrasou. E aí eu falei, gente, eu estava triste, não vou conseguir comer, vou para a live. Pô, tinha uma comida maravilhosa aqui, com pãozinho fresco, feito na hora. Pô, é demais. Mas tudo isso para dizer que entendo que se você não puder abrir a câmera, se pô, tiver fazendo comida, cuidando de filho, enfim, fiquem tranquilos, tá? Eu super entendo. Beleza? Então, gente, vamos começar. Legal. Não tem ninguém de letras, né? Eu fico sempre solitário, quase sempre solitário, que o pessoal de pedagogia sempre falo para a Luciana, que é a coordenadora de vocês, que, aliás, sou apaixonado pela Luciana, e imagino que muitos de vocês também, ou todos vocês, né? Luciana é incrível. E eu sempre falo para ela, cara, olha, se não fossem as suas meninas, eu estava ferrado, cara, eu ia falar com as paredes, porque o pessoal de letras não entra, cara, terrível. Mas o pessoal de pedagogia é maravilhoso. Ó, tá vendo? Sabia, ó, professor, Bárbara. deixa Fala, fala. atrapalhar um pouco, professor. Nossa turma é ótima, né, meninas? A gente se ajuda aí. Fala que a gente comunica. Aproveitando, estava esperando a Ângela falar de onde é que ela estava com a mão levantada. Eu estava em segundo lugar. Eu não sei se a Ângela vai querer falar agora. Fale, Ângela, depois eu falo rapidinho. Não, Ai, perdão, rapidinho. gente, Já tá Boa com a mão esqueci a noite, levantada. mãozinha, perdão. professor. Boa noite, professor. Boa noite, meninas. Boa Tudo noite, bem? querido. Ó, é porque eu também estou com um chat aqui que eu não sei por que que eu não consigo participar. Tá fechado aqui para mim o chat. Caramba. E a cidade, eu sou de Brasília, É, pedagogia. é que está Oi, como externo, Ângela. Acho que você entrou com outro e-mail, né, professor? Porque está escrito É, externo no seu, isso. no ah, seu é? negocinho aí. É, Acho que você deve ter não, entrado com não outro deve ser o e-mail. e-mail da Unileia, né? Não, eu Uhum. entrei pelo link que estava no grupo.
Mas Não, o às e-mail vezes. que você logou, o seu e-mail, Foi o meu e-mail Hum, mesmo. Ah, mas tá, o o da e-mail pessoal. faculdade, Não, foi o pessoal. é porque tá dando é, externo, é isso mesmo. Aí ficam uns recursos assim meio bloqueados. Mas não tem problema, se quiser falar, tipo assim, é só pode falar mesmo. Eu adoro quando fala também, sem problema. A Bárbara falou que tá cuidando do baby. É isso, já teve aluna, tipo, pô, professor, eu vou fechar a câmera aqui que eu tenho que amamentar meu filho. Eu sei como é, não é mole não, gente. A gente é muito guerreiro, Então, né? Corre o tempo todo. E vocês, então, mais ainda, com filho. então, vou só É... finalizar, Mas professor. fale aí, Então, eu sou Karina. Karina, sou Karina Uhum. de Salvador, deu para perceber um pouquinho o sotaque, né, que não é do Rio. Adoro. E curso pedagogia e já sou professora do ensino superior. Então, Ah, entenda legal. um pouquinho que você está no terceiro ano aí, porque os seus vão ser meus, porque eu sou Ah, sim. professora do primeiro semestre, segundo semestre, no início da É. faculdade. E é bem isso que você falou. Eu também dei aula na pandemia, não queriam abrir câmera, eu tinha que dar aula prática, aí eu Legal. fazia tipo ponto extra para quem abrisse a câmera na aula prática. Aí funcionava, só dessa Ah, forma. é. É. Boa noite aí, Isso aí, professor. dando ponto, é irresistível, né? É uma estratégia irresistível. Tá certo, Karina, seja bem-vinda, prazer. Patrícia também está com a mãozinha levantada, né? Tem duas Patrícias, né? A Patrícia Fernanda e Patrícia Novaes. A com a mãozinha levantada é a Patrícia Fernanda, é isso? Isso, boa Boa noite todo noite, querida. mundo. Sou Patrícia Fernanda, sou do Rio de Janeiro, curso pedagogia também. Então, eu não sei o que está acontecendo. Eu entrei também, eu estou com o mesmo problema que a Ângela. Eu estou entrando com o e-mail da Unileia, mas não estou tendo acesso ao chat. Mas é porque de alguma forma você entrou com o e-mail fora. O seu também está aparecendo externo depois do seu nome. É estranho, porque eu entrei pelo link que botaram no grupo, mas estou com o e-mail da Unileia, só que não está Mas às vezes é assim mesmo. Você entrou pelo celular? É celular ou computador? pelo celular. No celular já acontece isso às vezes. Ele já está automático num outro, no seu pessoal, alguma coisa assim. E aí tem um campo que você bota assim, trocar e-mail. Aí ele troca o e-mail, e aí sim que você consegue entrar pelo não lhe leia. Mas eu estou Então, mas anotando o eu nome não sei, é a também. primeira vez que está acontecendo isso, porque, assim, quando eu loguei agora, aparece realmente isso. Mas eu botei da Unileia, aluno, então não entendi, então, por quê. Aí não sei. Mas de qualquer forma, os três que estão externos, eu estou anotando aqui para não deixar de pontuar, dar a pontuação lá para vocês. Tá Tá bom? bom, Então já tá vou bom. começar pelo final, já que a gente está falando disso aqui, falou de ponto, então a Karina falou de dar ponto, então assim, é isso. Então assim, aqui essa live, se vocês estão aqui ao vivo, né, depois eu vou cadastrar lá para vocês 20 pontos, tá? Então vocês vão ter os 20 pontos, o pessoal que está assistindo ao vivo. A galera que assistiu ao vídeo já não ganha mais. Mas vocês, só por estarem aqui ao vivo, já estão ganhando aí os 20 pontos, né? Que vai ajudar lá nos 60 que vocês têm que cumprir aí ao longo dessa disciplina. Essa disciplina, não sei se vocês já fizeram outras, imagino que vocês já tenham feito outras disciplinas, né, aqui na faculdade. Assim, eu sou o professor tutor, né, da, geralmente das disciplinas 1 e 2, né, que é a competências para educação superior, né, que eu imagino todos vocês já fizeram ou ainda não fizeram? Tem gente que ainda não fez, né? E também no interpretação e produção de texto, são esses dois, os dois primeiros, e depois aí sim na área de esses agregam o pessoal de pedagogia, letras e história, mas depois aí eu vou para minha área mesmo, é, aí sou tutor de outras disciplinas de literatura, de língua portuguesa, que aí eu vou para minha área mesmo, que é letras, né? Principalmente produção de texto, literatura, que é a minha área de trabalho mesmo aí, tá? Então, gente, muito prazer conhecer vocês, né? Eu realmente não estou reconhecendo, assim, nem de nome, o pessoal que era de competências, mas eventualmente pode estar aí alguém que foi do período passado ou de algum outro período. Mas a ideia é o seguinte, depois que a gente conversou sobre a questão da pontuação, a ideia, eu vou compartilhar com vocês aqui, eu fiz uma pequena apresentação muito simples mesmo, porque o que eu quero é mais ouvir vocês, mas a ideia é que a gente coloque a mão na massa questões aqui. Primeira questão que eu trago é a questão do fórum, né? O fórum, eu queria discutir um pouco com vocês,
porque eu fiz uma estatística do fórum e quase chorei ontem, gente. Ontem eu fui olhar e, inclusive, comecei a corrigir algumas participações de vocês no fórum, né? Então, se algumas de vocês já foi corrigida, beleza. Se não, não fiquem aflitos. Eu sei que a gente fica um pouco ansioso, né? Mas eu também sou orientador de estágio da Unileia, também na parte de letras. Então, a gente está num processo de fechamento de estágio, né? Então, eu estava corrigindo relatório, plano de aula, né? uma série de documentos, porque a disciplina, as entregas foram até o dia 30, né? Ou seja, até domingo, né? Até ontem, né? Então, estava nesse processo. Aí, no final de semana, eu já tive um tempinho, já comecei a corrigir, mas agora, né, a partir do iniciozinho dessa semana agora, eu já vou olhar todas as questões do fórum, já vou começar também as questões das discursivas, né? Que também tem agora que a gente está, na verdade, não, na verdade, não, é nessa semana mesmo, né, que a gente sugere que vocês façam, mas eu já dei uma espiada, já sei que tem um pessoal que já começou a responder as discursivas, tá bom? Então, não tem nada de errado, é só isso mesmo, só essa questão de finalização. Já já é que eu vou começar a avançar, né, a corrigir, tá bom? Então, assim, nesse nosso processo mão na massa, olha só por que eu falei para vocês que ontem eu dei uma olhada e falei assim, meu Deus do céu, caraca, tomei um susto. É claro que pode ter mudado um pouquinho hoje, mas olha que estatística. Nós somos aqui, né? Vocês são alunos, né? 134 alunos. 134 alunos nessa turma, né? E aí, olha só quantas pessoas já tinham respondido o fórum. Apenas 32, né? Então, não sei se vocês já responderam o fórum. Se vocês quiserem, pode falar que sim, botar no chat, levantar o polegar, porque tem aquelas reações ali, naquele quadradinho de reagir. Tem o polegar também, se quiser dizer que, né, que fez. Mas, enfim, só para eu saber se vocês já fizeram, se ainda não fizeram, como é que está o processo aí do fórum? Vocês são algumas das 34 pessoas que já participaram ou não? Não, tem gente balançando a cabeça que não. Vou fazer hoje, professor. Ótimo, aí, ó, já vai sair daqui já com uma conversa. Ó, a Kelly já fez. Sim. Legal, legal, Kelly já participou. Mas aí vai ser um bom momento para ver se está tudo certinho, se não, você te convida a passar lá para acrescentar, para ampliar. Oi, Eu esperei esse momento, professor, até para esclarecer mais, abrir mais ideias, né, na minha mente, para poder estar fazendo algo mais esclarecedor, né? A partir dessa excelente. aula, eu creio que nossa mente vai se abrir muito mais, né? Sim. Nosso entendimento, então a facilidade de preparar é muito maior, né? Por isso que eu aguardei ansiosa por essa aula, né? Legal, legal. Fique quieta na academia. Ah, hoje eu não consegui ir. Hoje eu não consegui, não. Sem problema. Sem problema, tá? Vamos. Como dá, né, gente? Sem problema. Daniela já participou também, legal. A Aline ainda não fez. Bom, Kelly, então, a princípio, Kelly, Daniela, né? Já participaram, os demais ainda não tiveram oportunidade. Então, perfeito, então. Então, dessas 32 pessoas que já participaram, apenas 2 estão aqui, ótimo. E aí, realmente, é uma excelente oportunidade de a gente conversar. Então, vai ser show. Então, gente, a ideia é ser bem mão na massa, ser bem aquilo que é importante para vocês, necessário, para que vocês entendam bem essa proposta. Então, assim, o fórum, né, ele sempre... eu, particularmente, acho o fórum um momento muito especial do curso, né? Sempre. Toda disciplina, o fórum é sempre assim. Quando a gente define que temática vai ser utilizada no fórum, né, é sempre uma temática que esse professor que elaborou essa disciplina pensa assim, pô, esse tema aqui meus alunos têm que saber. Esse aqui, os alunos têm que discutir essa questão, né? Não basta só ter aquele conhecimento de absorver, de refletir sozinho, né? Esse conteúdo é um conteúdo importante para refletir
em conjunto, né? Então, esse fórum específico é um fórum muito do meu coração. Se vocês olharem aqui, né, vocês estão vendo minha estante aqui, eu brinco que aqui em cima, né, é o meu Olimpo literário, né? Eu brinco que é meu Olimpo literário porque é ali o local onde está em destaque os autores assim que eu considero autores incríveis, né? Os meus autores preferidos, né? Então eles são os deuses literários aqui no topo mesmo. E dentre esses aqui tem ali os 3 primeiros livros são do Machado de Assis. Então, Machado de Assis é um autor que eu gosto muito. Quem tiver com o chat aí funcionando, coloca ali para mim. Se vocês conhecem Machado, já ouviram falar, se já leram alguma coisa. Eu sempre tenho medo de fazer essa pergunta, porque às vezes alguns alunos são um pouco traumatizados com essas leituras, e por isso que eu acho muito legal quando a gente discute esse assunto aqui nessa disciplina, que é como apresentar esse cara, a literatura desse cara, que escreveu lá no século XIX e iniciozinho do século XX, para agora, para jovens, para crianças, né? E para jovens adultos, vamos dizer assim, do século XXI, né? Como apresentar essa pessoa, essa literatura, né? Que é tão importante para a história, não só da literatura brasileira, a história de língua portuguesa, mas a história universal, né? O Machado de Assis é traduzido no mundo inteiro, conhecido no mundo inteiro, mas, no entanto, ele é um escritor do século XIX. E, portanto, ele escreve de um jeito que a gente, né, diferente, que a gente não está acostumado. Utiliza, apesar de ser língua portuguesa, às vezes os alunos falam assim, mas que idioma que ele está falando? Não estou entendendo nada. Aí faz uma leitura de um conto, o que vocês entenderam? Nada. Não, não, peraí, nada não. Então, assim, né, essas questões aí sempre se colocam para quando a gente trabalha com literatura. E, particularmente, no nosso campo de trabalho, né, no meu, que sou de letras, e no de vocês, que são de pedagogia, o livro, a literatura, está muito presente. Né? A literatura é muito importante para nós, para letras, porque a parte de língua portuguesa, a parte de produção de texto, hoje em dia não existe mais. Vamos estudar sobre verbo e o verbo do nada. Não, é sempre a gente lê um texto, né? Aquele texto faz parte de algum gênero literário, é um conto, é uma crônica, é uma notícia, e daquele livro, daquela história, né, que a gente vai lendo, dali é que a gente vê, bom, então como é que é o verbo aqui? Né? Que pronome estão aqui e tal? Então a gente vai ensinando a língua através dos textos, né? Então, e sem falar que existe também, dentro da língua portuguesa, a literatura. Mas para vocês de pedagogia, a leitura, né, o livro, a literatura está ali presente, eu diria, eu me arriscaria a dizer que 100% dos dias, praticamente. Né? Assim, quase todos os dias, quem já tem experiência aí nisso pode até me dizer se eu estou doido ou não. Eu estou falando pela experiência, por exemplo, da minha esposa, que é a professora de educação infantil, né, de Fundi 1, mas ela, pô, sempre lia um livro por dia, né, com as crianças, né? Então, assim, e essa é uma questão tanto para de letras quanto de pedagogia, como apresentar essa literatura clássica, né? Que aí o fórum fala da literatura clássica. Ele dá o exemplo do Machado, mas tem outros, né? Tem vários outros autores, né? Então tem José de Alencar. As outras pessoas que estão ali, se vocês estão curiosos, né? Depois aqui tem a Clarice Lispector, que é outra escritora que eu sou apaixonado, que é brasileira também. Quer dizer, ela é ucraniana, mas veio para cá pequenininha, então é brasileira. E o outro aqui, que dos 3 ali do Olímpio, é o Graciliano Ramos, de Vidas Secas, por exemplo, talvez o livro dele mais famoso, tem filme, né? A Clarice também tem um filme que é A Hora da Estrela, é um pouco mais antigo aí, mas tem, né? Então, esses autores clássicos, como apresentar isso para essas pessoas? E aí, o fórum se coloca exatamente, é isso que ele coloca para a gente discutir, né? Então, assim, como apresentar esses textos desses autores para as novas gerações. E aí, o que o fórum vem discutir, né? Ele vem trazendo ali, né, versões adaptadas. Então, isso a grande discussão do fórum pô, então se a gente tem que fazer
esse momento de introduzir esse texto de autores clássicos, que muitos deles com uma linguagem já de bastante tempo, já mais afastado no tempo, utilizando palavras às vezes que a gente não conhece, né? Como apresentar, né? E aí uma das possibilidades são com as releituras, com as adaptações, né? E aí é isso que o fórum está falando. Eu queria aproveitar aqui para vocês. Eu sou um grande entusiasta do livro, não só do livro, né? Mas também um entusiasta de outra. Eu tirei daqui, não acredito. Eu tirei aqui, mas depois dá para eu fugir ali e pegar. Mas só para vocês terem uma ideia, eu falei de Graciliano, né? Então, recentemente, eu comprei uma versão do Vidas Secas, em tudo ilustrado, em quadrinhos, né? Então, assim, isso é uma forma, talvez, será uma forma de apresentar a linguagem desse autor, as ideias do autor, né, o que ele pensa, que é tão importante para a história da literatura, mas com uma roupagem mais interessante, né, de uma forma mais atraente, né? A gente hoje que é tão assim, que a gente está tão imerso na imagem, né? Então talvez pelo caminho da imagem, né? Quem sabe não é uma forma mais atraente, mais fácil, né? E o aluno vai ficar com mais boa vontade de tentar decifrar o que o autor quis dizer do que simplesmente um livro sem imagem. Então, o que eu tenho reparado é que tem crescido o número de adaptações de textos clássicos em quadrinho, né? Isso é uma forma. Outras possibilidades também são quando você tem. Eu recentemente, quem é aqui do Rio de Janeiro, eu fiz um curso na Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, só sobre isso. Era exatamente sobre isso. Eu achei tão engraçado, porque eu adoro mitologia, né? Não sei se vocês gostam, né? Mitologia grega, egípcia, enfim, africana, indígena. Eu adoro mitologia, né? E esse curso era exatamente sobre adaptação de mitologia, mas era um recorte ali de grega e romana. E aí era isso, né? A professora lá do FJ, foram 4 encontros presenciais, e nos encontros ela levava os livros, né? E depois que ela conversou com a gente a parte teórica, ela apresentou para a gente os livros e pediu para a gente ler os livros, trocar ideia sobre os livros e fazer uma análise dos livros. E aí tem muita coisa, né, gente? Tem adaptações que são mais fiéis, menos fiéis, né? Tem adaptações que você pega um livro de 500 páginas do autor e a adaptação tem, sei lá, 100 páginas. Aí você pensa, nossa, como conseguiu, né, pegar 500 páginas e transformar em 100? E aí você pensa assim, poxa, acho que muita coisa deve ter ficado de fora, né? Então, é bem essa questão que o fórum coloca para gente, né? E o fórum, ele apresenta algumas opiniões contrárias, né, justamente para que a gente possa tentar, né, com a ideia de um jeito, de outro, tentar formar o nosso ponto de vista, né, que é isso que a gente espera de vocês, né, na faculdade, que vocês tenham esse pensamento crítico, né, a gente dá essa ferramenta, essas condições, né, esses textos, mas para vocês pensarem e para vocês decidirem e para vocês pensarem naquilo que vocês concordam, discordam, naquilo que vocês acreditam. E aí, algumas pessoas acham que é uma boa estratégia apresentar adaptações para os alunos, e outras pessoas acham que é empobrecedor quando você apresenta para o aluno uma versão. E aí, o que esse curso que eu fiz tentou mostrar para a gente é que depende do livro. Depende do livro, né? Dependendo da adaptação, realmente o aluno não vai ter uma boa ideia daquilo que aquele autor quis trazer. Mas dependendo da adaptação, sim, ele vai ter uma boa ideia, tá? E aí o fórum vem trazer 5 questões, né? Para quem não conhece, Machado de Assis é esse aqui, né? O Machado está sendo um pouco redescoberto, né? Porque tem sido, inclusive eu estava vendo até que está sendo lançado um livro revendo a biografia dele e tal, né? Porque
ele é um homem negro, né? Ele veio de família humilde, negro, né? E se tornou um dos maiores escritores do Brasil, fundador da Academia Brasileira de Letras. E ele, como muitos, né, aqui no nosso país, infelizmente, sofreu um processo assim meio de embranquecimento, né? De assim, ninguém tocava no assunto, as fotografias dele também, né? As ilustrações, e é como se ele fosse branco. E agora está sendo, né, falado novamente isso, eu acho que é importante, né? A gente acabou aqui na faculdade de conversar uma semana inteira, né? Não sei se vocês tiveram oportunidade de participar. Eu participei de diversas lives aí, né, dos professores da Unileia, falando sobre esse assunto tão importante, né? Então, para quem não conhecia, esse é o Machado. E aí, assim, o fórum, ele sempre traz algumas questões, né, que são questões norteadoras, né, são questões que vocês, e aí fica a grande dica, que vocês devem explorar. Então, por isso que eu falei, quem já participou do fórum, depois dá uma discutida aqui, uma pensada, se tudo que você colocou lá, beleza, está completo, era tudo isso mesmo, ou, não, eu fui incompleto, eu falei só sobre 2 perguntas, eu deixei de responder 3 perguntas, enfim, você avalia e se eventualmente você quiser, sinta-se totalmente, 100%, 200% convidado a voltar lá no fórum, porque essa é a ideia, né? O fórum é um espaço de construção coletiva do conhecimento, trazendo as experiências e opiniões de vocês. Então, é muito importante. Inclusive, eu acho que o fórum, às vezes, ele é muito subaproveitado, né? Você passa lá uma vez, até porque vocês comentam isso, e eu sei disso também, né? Como a vida é muito corrida. Então, às vezes, você passa lá correndo, responde alguma coisa, só porque assim, cara, eu vou responder isso aqui para ganhar esse ponto e tal, e acabou. Não volta nunca mais lá, né? E é importante que você volte, que você leia o que as pessoas colocaram, que você, respeitosamente, claro, concorde, discorde, que você ressalte algum posicionamento de algum colega que você concordou, que você falou assim, caramba, esse colega colocou de uma forma que muito interessante, né? Ou deu um exemplo assim muito claro, muito legal, que eu não tinha pensado, né? Então é legal a interação, né? Tem alguns fóruns, né? Quem é de letras, aí eu já não sei de pedagogia e história, mas quem é de letras, em alguns fóruns a gente faz isso de propósito, né? A gente coloca isso no fórum. Olha, a sua pontuação vai depender que você fale com 2 colegas, que você faça pelo menos 3 postagens. Tem umas coisas assim. Porque é exatamente essa tentativa de fazer com que a gente converse, né? E eu também vou fazer isso, né? Eu vou devolver para vocês, às vezes, dizendo: caramba, ó, é incrível que você colocou, muito legal. Ou então vou dizer: olha, é muito legal a sua participação, mas, pô, eu queria saber o que que você pensa aí da questão 3. Você não falou sobre a questão 3. Ou então esse pedaço aqui que você falou, pô, me interessei. Você pode dar um exemplo? Você pode esclarecer um pouco mais? Né? Então, eventualmente, eu vou fazer esses convites a vocês retornarem, tá? Então, até sexta-feira, o fórum fica aberto até sexta-feira, e aí eu realmente quero convidar. Quem já passou, se for o caso, depois de hoje, volta lá para, né, fazer mais alguma colocação, e quem não passou já chega lá com esse olhar de interação, tá bom? Então, assim, o fórum tem 5 questões, e aí agora é incrível, né? Mas a gente já está com meia hora de live, né? E a gente programou 50, então já estou nervoso aqui. Mas, assim, essas 5, né, essas 5 questões são as 5 questões que a gente pede para vocês responderem, né? E aí, o que que eu vou querer pedir? Que vocês deem uma lida nessas e, assim, que a gente converse sobre algumas, se vocês que tiverem mais, assim, menos vergonha, se quiser falar, né, ou escrever no chat, ou falar direto, né, sobre alguma delas, né, de algum posicionamento seu em relação a elas, né? Mas, basicamente, o que que ele está sendo pedido aqui nessas 5, né? Primeiro é isso, né? Um autor como Machado de Assis ou como algum outro, Clarice, Machado, Graciliano, José de Alencar, enfim, vários desses. O que que é mais importante, né? A gente ter acesso à ideia, né? Aquilo que ele quis trazer, a ideia, né? O pensamento daquele autor, ou a sofisticação linguística. Ou seja, o que que é mais importante, né? Como foi escrito, do jeitinho que ele escreveu, ou o mais importante é o que ele transmite de ideia. Então, essa é a primeira questão para vocês refletirem. Isso é uma coisa pessoal. A segunda, ela fala exatamente sobre o que a gente já falou um pouquinho. Esses textos mais
clássicos, muitas vezes, são escritos há mais tempo e, às vezes, com palavras que a gente não entende, com uma ordem de frase diferente. Por exemplo, não sei se em alguma escola de vocês se canta o hino em algum momento, né? Ou pelo menos em alguma festividade, alguma coisa assim. Mas o hino, se você for ver, né? Ele é todo construído com a ordem inversa do, né? Ouviram do Ipiranga as margens plásticas. Então, as margens plásticas ouviram do Ipiranga. Entende? Ela é toda construída de inversões, né? Então, isso aqui é o brado retumbante. Então, assim, o brado retumbante deveria começar a oração e ele termina. Então, assim, isso às vezes é difícil pra caramba para quem está mais no início da sua carreira ali de estudo, né? Então, assim, para os menores, no meu caso, por exemplo, gente, eu dou aula do 6º ano do Fundo 2 até a faculdade, né? Mas algumas de vocês ou já dão ou darão aula para gente até menor, né? Que, aliás, eu acho que vocês são heroínas mesmo, porque para o 6º ano, às vezes, eu já penso assim, meu Deus, caramba, que difícil, né? Que dirá para 5º ano, 4º ano, 3º, 1º, alfabetização, menores, pequenininhos, caramba, realmente é difícil. E aí, como trazer isso, né? Como trazer? Se eu trouxer para esse pessoal que tem menos contato, tem menos fluência de leitura, o que vai acontecer? Ele vai ficar desestimulado? Ele vai ficar frustrado? Será que ele vai amar o Machado de Assis? Se ele não está preparado, se ele é muito novo, né? Não vai entender nada? A terceira pergunta, se essas adaptações, né, está falando de adaptações, a gente conversou, né, adaptações com ilustrações, adaptações mesmo do texto, né? Tem algumas histórias que são reconto, né? Até no próprio livro vem na capa dizendo reconto de, né? Por tal autor. Né? Então aquilo significa que ele está contando com as palavras dele aquilo que já está ali ou na literatura clássica ou em alguma coisa de mitologia, né? Algum mito, alguma história dessa assim, tá? Então essas adaptações, elas podem ser consideradas um novo gênero, né? São novo gênero textual, né? Isso está dentro do contexto daquilo que a gente estuda lá na disciplina, né? E aí, assim, essas transposições, né, essas adaptações, têm perdas ou ganhos? E aí eu já vou colocar a provocação. Às vezes, gente, pode ter perdas em determinado aspecto e pode ter ganhos de outros aspectos. Então, reflita, assim, que ganhos, que perdas, se tem um ou outro, se tem os dois. E o último, eu até trago para cá, né? Esse textinho que está logo no início aqui do slide, que é a questão 5, que fala: posicione sobre o comentário final da Vera Baltazin. A Vera Baltazin é uma professora universitária, ela é coordenadora da pós em literatura e crítica literária da PUC de São Paulo, né? Então é uma estudiosa da linguagem, né, da literatura, e ela vem dizer que ela acha que o uso excessivo de versões, né? Então, assim, esses professores que trabalham com adaptações, muitas vezes ele não lança a mão da adaptação, do livro adaptado, por conta do aluno, pensando no aluno. Ele faz porque ele não tem preparo e não tem hábito de ler, ou ele não tem, né, a fluência, o preparo nesse texto. Então, ele traz um texto mais, vamos dizer assim, mastigado, mais simples, mais facilitado, porque ele próprio não tem grande entrosamento com esse texto. Tá? Então, essa aí costuma ser a questão explosiva. Algumas pessoas defendem, concordam, algumas pessoas discordam radicalmente. Então, gente, as 5 questões eu espero que tenha clareado um pouco, tá? E aí o que eu quero agora é ouvir um pouquinho vocês, tá? Eu ouvir vocês, aí assim, se vocês quiserem colocar no chat ou abrir a mão, uma dessas 5 e dar a sua opinião, dizer o que você acha, se você já participou do fórum, o que você colocou lá, enfim, fiquem à vontade. Já falei muito agora, quero ouvir vocês. Quem começa? Pode falar, Maria Emília. Professor, boa noite. De novo, Boa pessoal, noite. que eu não falei. Olha só, professor, meu ponto de vista, tá? Vou dar a minha opinião. Ótimo. Eu não acho... como é que eu vou explicar? Eu não acho que essa produção de versões... Por exemplo, Machado de Assis é uma coisa icônica, Clarice Lispector também. Você concorda que tem uma perda enorme
quando se faz uma readaptação ou como se faz uma tradução do material para os mais jovens? Essa é uma questão. E a segunda questão, professor, tem tanta coisa boa sendo lançada, você acha que, de repente, essa garotada, com essas coisas novas que estão lançando, não vão conseguir pegar um gancho do que eles apresentaram antigamente? Você imagina falar de uma época em que tínhamos escravos, uma época em que se andava de carroça, uma época em que tinha os senhores, e, de repente, o que isso vai influenciar essa garotada mais nova? Eu, na minha opinião, não sou a favor. E eu acho assim que são clássicos que têm que ser lidos como clássicos, porque é de chorar, é de sentir o cheiro do livro, sabe? Eu sou dessas, professor, não gosto de nada digital, é que eu não posso mostrar minha bagunça, se eu não tenho noção da quantidade de livros que eu tenho. Meu marido falou que qualquer dia ele vai dormir na rua e os livros vão morar aqui. Eu sou apaixonada por livro. Então, eu acho assim que o manusear um clássico de Machado, Clarice Lispector, eu sou apaixonada. E eu acho assim, eu fui à Bienal do Livro, eu fiquei muito encantada com aquela garotada sentada, comprando livro, e sentada pelos cantos, assim, lendo. Olha, para nós professores, é de deixar o olho brilhando de vontade de chorar. E eu sou professora de pré-1, de pititinho, de 4, 5 anos. Todos os dias eu leio para eles, mas assim, você tem que encantar a criança. Eu monto todo um cenário, um lugar onde eu vou sentar, eu coloco um chapéu, eu coloco um laço no cabelo, eles sabem que aquele é o momento que eles vão ficar parados prestando atenção. Eu acho que existem várias formas e várias coisas novas acontecendo para ter que repaginar essas pessoas que são ícones, né, da nossa história. Eu não sei se isso vai atrair muito essa garotada nova. Essa é a minha opinião, professor, que eu ainda sou das antigas. Não, mas olha só, adorei, obrigado pela tua participação. Quando você estava falando, não sei se vocês viram que eu vim aqui na estante, porque eu também aqui também não dá para mostrar para vocês, eu também tenho muito livro mesmo. Em todos os cômodos praticamente tem livro aqui, o meu escritório aqui tem umas gavetas, umas prateleiras, tem livro atrás também, nem não dá dando para vocês verem, mas tem livros em outros pedaços também, enfim. Mas quando você estava falando, eu me lembrei desse livro aqui, que eu não sei se vocês conhecem, chama Zap do Olimpo. Não sei se vocês já tinham ouvido falar. Então, assim, quando você estava falando, e aí eu pensei assim, os autores desse livro são 2 amigos meus de mais de 30 anos, né? E aí, assim, eu sou apaixonado por esse livro aqui, porque eu falei para vocês que eu amo mitologia. E esse livro, imagina, é Zap do Olimpo. Então, é assim, imaginar que os deuses gregos têm celular, e aí eles têm os grupos de WhatsApp. Então, assim, o livro ele é feito nesse formato, assim, ó, abrindo, até como se fosse a coisa mesmo de você, tipo, girar uma página, né? De você girar uma página. E, assim, o livro, às vezes, é de chorar de rir. Aqui, assim, é muito engraçado. Porque a mitologia grega é toda cheia de confusão, de briga de um irmão com o outro, do pai com o filho, né? É drama total aqui, né? E eles conseguem colocar isso de uma forma muito interessante, muito leve, mas e ao mesmo tempo, assim, você está falando da história daqueles personagens, dos heróis, dos monstros, né? Então, assim, é um livro riquíssimo, né? Riquíssimo, mas ele dialoga. Veja, ó, eu não estou discordando de você. Eu estou trazendo um outro elemento, né? Te mostrando, assim, que, na minha opinião, eu super concordo com você, assim, Machado de Assis é incrível, a Clarice também, mas, assim, será que a gente pode trazer alguma outra coisa para já ir introduzindo? Então, por exemplo, eu, quando trabalho Clarice, eu não vou pegar Água Viva, eu não vou pegar... A Hora da Estrela até dá para ensino médio, dá para entender bem. Mas, por exemplo, o que eu pego? Eu pego muito crônica da Clarice. A crônica da Clarice é muito autobiográfica, né? Ela fala sobre ela, né? E aí, por exemplo, ela está falando dela quando ela era criança no carnaval em Recife, no Recife. Não sei se tem alguém aqui de Recife, mas assim, então dá uma identificação ali naquilo, né? Também, né? E ela consegue se fazer entender. E isso que você falou da emoção que eles sentem também.
mesmo que eles não compreendam plenamente. Eu acho que ele travou, né, gente? Travou. Sim, travou a internet do professor. Travou. Nossa, Vamos ver se ele vai voltar. tava tão boa a explicação. Ótimo. E ele é muito legal, né? Nossa, demais, eu É, não bem conhecia tranquilo. ele. Gostei, Ah, eu não conhecia adoro ele essa coisa de também, não. troca de opinião, eu acho muito interessante, né? É verdade. Uhum. Muito. Maria Emília, eu Eu tenho que concordo com aprender você a ler mais, também, né? viu? Oi? Eu tenho que Concordo aprender a ler mais. Ah, eu acho assim uma coisa que não tem a ver. Como é que você vai pegar um autor clássico de uma época, não desfazendo, né? Nossa, aí o cara era um monstro da literatura e você modificar, eu acho que perde o sentido, né? Na minha opinião, gente, na minha opinião. Concordo. Ó, Maria Emília, eu já ia até falar com o professor. Eu acho que, assim, eu concordo um pouquinho com o que o professor falou. Eu estou estudando um pouco sobre um conceito chamado de transmídia, que a transmídia é Sim. o conceito, né, que você pega, como se fosse a Star Wars, né, que é a Jornada nas Eu Estrelas, vi aquele na filme. apostila. Aham. E aí, que é aquele que ele falou, né, que é esse conceito da transmídia, que aí traz essa questão de você pegar o mesmo objeto e trazer vários signos e a partir daí você começar a ver qual público que você quer atingir com aquele objeto. Então eu sou bem dessa linha, porque assim, eu fui ver um mangá de Freud, falando sobre Freud, a vida rapidinho, um mangá, e eu aprendi tem um tempo que mangá se lê de trás para frente, eu não Sim. sabia, né? Isso eu descobri Meu não filho tem tem um muito monte tempo. aqui, ó, um monte. Isso. Então, assim, eu acredito que você trazer para diversos públicos esse conceito da transmídia, eu acho que faz com que você tenha a essência do autor em cada época, para educação infantil, para educação superior, para o que for. Então, o público vai conhecer de diversas formas, e eu acho que atinge mais gente. Claro, você não vai jogar fora aquele livro, né, que o autor fez, mas você ter essa diversidade, acho que dá para o mundo diverso, né, que nós temos hoje em dia, acho que nós estamos num mundo tão diverso, tão rápido, dos podcasts, dos audiocasts, dos videocasts, que acho que até isso já traz uma inclusão, né, que foi com a professora que a gente fez antes, trazia isso. Então, acho que tem que Gente, adaptar na medida voltei. do Estão me ouvindo possível, né, agora? E com ouvindo? conteúdo. Professor, a Oi, gente está professor, já estamos Professor, discutindo Tudo bom? aqui já, viu, Gente, professor? eu falando aqui, de repente. Desculpa, A gente. gente já só está que o senhor falando não está aqui. aparecendo. Não estou Viu, professor? aparecendo? Não Não, estou você vendo está o na senhor. segunda página, professor. Você está na segunda página do Teams aqui, não sei por Ah, quê. apareceu. Beleza. Então, gente, vocês continuaram aí, maravilha, é isso mesmo. Mas o que eu estava falando para vocês é que, assim, de um lado, você pode talvez trazer a literatura desses autores, mas aos poucos, né? Para não assustar, e aos poucos, e aí É, vai evoluindo no grau de maturidade dele, com crônicas mais simples, para depois ir para textos mais complexos. Mas você também tem essa outra abordagem aqui, que, olha, eu digo para vocês, esse livro é um grande sucesso. Se você procurar esse livro, enfim, na sua cidade, quem é aqui do Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro tem esse livro nas bibliotecas, né? E os alunos gostam muito. Claro que eu adoto, né, nos sextos anos, meus sextos anos sempre trabalho com ele, porque os alunos adoram, fazem trabalhos, enfim, né? Vocês conversaram sobre isso, né? Sobre o livro. E aí, assim, é um não, livro. não foi sobre o livro, não, professor. Foi sobre Ah, essa questão da diversidade, não foi, Emília? Que a gente estava ah, Foi. falando de um conceito que tem na aula da transmídia, que você trouxe, né? Que uhum, tem lá nas primeiras aulas a isso. transmídia e a crossmídia, e que talvez essa diversidade que você está trazendo aí agora seja um ponto forte de acordo com cada época, né? Sim, De sem cada dúvida. estudante. Foi sobre Sem isso. dúvida, né? Porque é isso, assim, como a gente falou, a gente é muito imagético agora, principalmente eles, né? Principalmente as novas gerações são muito da imagem, né? E aí, assim, quando você pega, você traz um conteúdo, porque tem bastante conteúdo, tá? Uma das coisas que aqui eu digo nesse livro, né? Porque você pensa assim, mas é uma brincadeira. Mas tudo tá aqui, né? Os conflitos, né, de pai e filho, né, entre os filhos, as disputas, a coisa dos monstros, dos heróis, tudo isso está aqui, né?
só que de uma forma assim, né? Naquele formatinho de WhatsApp mesmo, né? Parecendo realmente uma conversa. E tem os grupos, grupo da família. Aí é Zeus, né? Quem conhece ali? Aí é Zeus, né? O Poseidon, o Hades, tal, grupo da família, né? Então são os deuses ali. Então assim, causa uma assim, uma identificação, né? No aluno, né? No jovem, e ele está tendo um contato com a mitologia que, se não fosse por esse livro, eventualmente ele não teria o contato, né? Então, assim, viu, Maria Emília? Tô encerrando agora, mas assim, só para te dizer que você está certíssimo, eu concordo. Mas, como você mesmo falou, né? Que estratégia a gente vai pensar para trazer aquilo que a gente gosta tanto, que é tão importante para a gente, por exemplo, e que a gente sabe que é tão importante, né? Como que eu vou apresentar? Por quê? Quando eu falei lá no início, eu morro de medo, porque já teve várias vezes que alguns alunos chegaram e falaram assim: professor, eu tenho trauma com Machado de Assis. Aí eu quase morro, né? Porque, meu Deus, trauma com Machado de Assis. Mas é isso. Às vezes, apresentado de uma forma inadequada ou antes do tempo, né? Então a pessoa não tem maturidade ainda para conseguir entender, né, aquilo que ele está querendo dizer, né? E aí, ao invés de achar, nossa, é muito legal, não, ele vai achar que é muito chato, que não tá entendendo nada, que o cara pô, é louco, né? Então, muito ruim. Mas, gente, eu já deu 8h50, peço desculpas para vocês que eu fiquei esses minutinhos fora, mas assim, se vocês puderem, mais uns 5 minutinhos, queria ouvir um pouquinho mais de vocês. Tinha uma pessoa, acho que era a Karina que estava a mão levantada, né? Mas você já falou, Karina, o que você queria? Eu comentei sim, professor, que foi sobre que eu apoiava mais a forma como você se expressou, né, em relação a essa questão de ter essa diversidade, justamente por conta do estudante atual, que ele tem múltiplas formas de acesso, e tem os videocasts, os audiocasts, os podcasts também, isso. E eu falei que eu tinha visto um mangá de Freud, que Que eu achei legal, esse eu não conheço. bacana, e aí é bem curtinho, aí tem Macbeth, tem vários outros livrinhos, e eu achei bem tranquilo a forma de aproximar um pouco mais o leitor. Claro que nunca vai ser igual a uma obra clássica, isso é óbvio, Claro que não. mas dá para trazer uma pontinha, uma vontade, uma linguagem. E eu, Isso, como professora, também tenho trazido um pouco dessa linguagem do estudante para algumas é adaptações na importante. sala de aula, né? Acho que Importante isso isso. é bacana. Porque o Gente, estudante eu chega queria que. novo, né? Em Ah, relação a isso. É isso aí, professor. isso. Eu queria pedir para vocês 5 segundos. Eu quero pegar 2 livros aqui para trazer para vocês. É 5 segundos que eu sei onde está. Espera só um instantinho. Falei de 2, mas no meio do caminho achei mais 2. Gente, para quem é de pedagogia, eu trabalho com esse livro aqui no 7º ano, chama A Diferença Invisível. Eu não sei se vocês conhecem. É uma HQ, né? É uma história em quadrinhos, essa aqui, que fala sobre autismo. Então, é uma HQ é francês, né? E é uma moça de 27 anos que é diferente, que ninguém entende direito, e ela também não se entende direito. E depois ela vai fuçar e vai buscar, e aí ela recebe o diagnóstico que ela é autista. Gente, é muito legal. E assim, é um trabalho que assim, aí é um outro lado, né? Aí aqui agora não é um clássico, mas é uma informação importante que você tem que passar, enfim, que é importante passar, sobretudo para a gente hoje, né, que trabalha e que é tão importante a questão da inclusão, né? E muito interessante quando a gente está mediando essa leitura, e alguns alunos falam assim: Ih, eu tenho isso aí, né? E eu sou assim, né? Eu sou assim. Então ele se reconhece também ali naquilo, né? E quando ele se enxerga ali, né? O quanto é interessante, né? Então, assim. E esse outro que eu conheci esse ano chama O Pequeno Astronauta, que é uma criança que tem paralisia cerebral. Então, assim, são 2 temas. Me lembrei aqui, né, de falar para vocês, né, quem é de pedagogia, enfim, mas de outros também, para você ver, eu sou de letras e trabalho com os dois, um no 7º ano, outro no 8º ano, né, que são questões que são importantes de você
discutir. Mas um outro que eu queria trazer também, até aqui para Maria Emília, ó, que é não sei se você conhece esse aqui, A Cozinha Encantada dos Contos de Fada. Conhece, Maria Emília? Gente, esse livro eu acho ele muito interessante pelo seguinte. Veja que aqui são clássicos, né? Aqui voltamos para o clássico. Aqui eu fiz Vou uma até anotar o pequena nome, que eu já me interessei. anote, que é bem legal. Esses dois aqui, eu peço licença que saiu dos clássicos, mas são dois temas importantes e mostrando para vocês, né, que temas importantes podem ser trazidos com uma roupagem, com uma forma diferente, que vai chamar a atenção do aluno, né? Enfim, e ele vai gostar. Mas esse aqui, voltamos para o clássico. E aí, gente, como é que é a história? Aqui é o seguinte: Cozinha Encantada dos Contos de Fada. Então, você tem lá, por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho, aí você tem uma receita, milkshake de morango. Aí você tem pãezinho de queijo, não sei o quê. Aí você tem, né, o outro lá, Cinderela. Aí tem salada de fruta requintada. E aí você tem a história lá. E aí, gente, é um reconto. É um reconto. Né? É um reconto da história clássica lá dos irmãos Grimm, do Charles Perrault. E depois você tem a receita. Né? Você tem a receita ensinando a fazer. Né? Então a gente fez isso, eu usei, esse ano até a gente não está usando. Mas eu usei, e aí assim, foi muito interessante, porque os alunos, né, se interessaram e eles fizeram as receitas em casa, né, desses contos de fadas, e depois a gente fez, no finalização do livro, a gente. Ih, travou. Ai, que dó. Tadinho. Tadinho, tá travando toda hora. Gente, a internet está muito ruim. Eu estou sem internet, eu estou pegando a do meu sobrinho. Roubaram os cabos. Meu Deus, tadinho. Esse livro que ele está falando das receitas de conto de fada, existe um adaptado para educação infantil, que eu já usei lá na escola. E as crianças amaram para trabalhar. Muito legal, muito legal. Eu queria contar isso para ele, mas acho que não vai dar. A primeira vez que eu gostava Mas vai tanto. ficar gravado, acho que depois ele tem acesso à gravação, né? Conta aí. Daqui a Voltou. pouco ele deve voltar. Sair e vai voltar. Ó. Eu acho que eles vão. Já passou o tempo. A gente vai ter que esperar, porque ele, na verdade, ainda não encerrou a aula, né, gente? Verdade, amigo. Verdade.
Ih, agora eu acho que deu ruim mesmo, hein? Eu acho. Pior que não tem nem Vamos- como se comunicar. Não, coitado. Essas internets. Deixa eu ver se lá no grupo da Unilei ele botou alguma coisa do WhatsApp. Dá uma olhadinha, amiga. Não. Não? Não. Caraca. Vamos aguardar, né? Oi, gente, me ouvindo de novo? Sim, professor. Ai, obrigado. Olha, gente, sério mesmo, eu acho que mais de um ano que eu não tenho problema na internet. Assim, nem me lembrava a última vez, hoje 2 vezes, perdão. Para o senhor ver o que a gente passa, viu? Cara, mas sério, muito tempo que não dá problema na internet, cara. O senhor Que ver o mico que a aqui. gente passa do lado de cá, que Não é nervoso que a mole. gente fica. É horrível mesmo, horrível. Mas, gente, para finalizar, então, até porque a gente já. Pois é, para dar uma boa noite, porque a gente até passou de 8h50. Mas, assim, só essa. Eu quis trazer, então, para vocês isso, né? A questão dos clássicos, de apresentação. Deem uma olhada lá no fórum, interajam entre si. Se não colocou ainda, responda as 5 questões, né, que a gente refletiu aqui. Se já colocou e quiser complementar, tá bom, gente? E é isso, assim, estou à disposição de vocês na. Uma pena que acabou e que ficou esses minutinhos fora, mas estou à disposição de vocês lá no Dúvidas, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, isso, ou se ficar, tô com vergonha de botar a dúvida lá para todo mundo ver, manda e-mail para mim, né? Eu coloquei o e-mail aqui no chat, tem meu e-mail aqui no chat, vocês podem mandar direto para mim, tá bom? E é isso. Então, obrigado. E para vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa, fique à vontade. Se não, a gente encerra. Vou disponibilizar lá Professor, o o chat vídeo. não está funcionando. Você pode digitar o teu e-mail? Posso. É Flávio.Gomes. Professor, Fale, são querido. 4, tem entrar no chat, tá? Só para lembrar, coloca meu nome aí, tá? Não, pode deixar. Vou anotar Tá? aqui. Ó. Então, a Maria Emília Silva Lopes, Ângela Dário, né? Patrícia Fernanda e Patrícia Novaes da Silva. Sim. Silva Lopes Arraes, não esquece o nome do meu marido, pelo amor Não, de eu botei, Deus. juro para você que eu botei a raiz, ó. Não sei se dá 30 pra ver anos aqui. de Ó o casada, Arraiz aqui, se não ó. esquecer o nome do meu marido. Não, fala para ele não brigar comigo, não, que eu botei. Tá bom?
Queridos, Ai, professor, obrigado. obrigada. Fica as dicas aí, bota lá no fórum, interage lá, tá bom? Tá E estou à ok. disposição de Mas, vocês porque vocês precisarem. mas parabéns, tá? Estávamos à Obrigado. mão. Valeu, Para mim, gente. não, que precisa de um estímulo. Para ler, ajudou muito. Que Tá ótimo. bom? Vovô, já ganhei meu dia, já valeu meu dia. Um Vou abraço, passar gente. mais, tá? Valeu. Tchau, tchau. Boa 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 noite. noite. Tchau, tchau. Tchau. Ele leu o nome de todo mundo, mas não leu o meu.